Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Maria sabia que sua família vivia de forma diferente. Seu pai era um homem de negócios, apaixonado por sua empresa, seu capital estava se multiplicando e a família tinha a feliz esperança de que a vida sempre mudaria para melhor. Quando sua única filha ainda era muito jovem, sua mãe e seu pai já haviam conversado sobre mandar Maria para uma das escolas europeias, para que ela pudesse dominar o idioma perfeitamente, receber um diploma estrangeiro reconhecido e, quando chegasse à idade adulta, abrir-se para o mundo inteiro. Mas o pai não teve tempo de realizar todos os seus planos. Tudo o que ele conseguiu fazer foi construir uma bela casa de campo. Inicialmente, ela foi planejada para ser usada como uma dacha. Depois, como resultado das ações desonestas dos sócios, o pai foi à falência e a família teve que vender quase tudo, exceto a casa. O pai insistiu para que a família se mudasse do apartamento na cidade, que também foi embora por causa de dívidas. Mas o fracasso não conseguiu quebrar o homem para sempre, e ele retomou seus negócios. É verdade que agora eles viviam separados. Meu pai ficou na cidade, trabalhava dia e noite, mas até agora não conseguia nem chegar perto do nível anterior. O pouco dinheiro que ganhava, ele transferia para sua esposa e filha. Sua esposa, Selena, era cantora de ópera. Ela chegou ao teatro regional sem uma voz excepcional. Entretanto, era muito bonita e parecia uma bela cigana ou uma heroína de filme indiano. Portanto, ela não foi empurrada para as sombras e começou a fazer papéis. Ela teve tempo, como dizem, de se banhar nos raios da glória. Havia fãs, enormes buquês de flores e os melhores restaurantes. E então houve um rápido romance com um empresário, e Galina se casou. Austin adorava sua esposa e a mimava o máximo que podia. Fatos, entretenimento, resorts. Após o nascimento de uma filha, ele começou a apreciar as duas belas damas. Mas quando seus negócios entraram em colapso, Selena teve que reconhecer a necessidade. Para seu crédito, podemos dizer que ela realmente amava seu marido. E nunca lhe ocorreu deixá-lo porque ele era pobre. Pelo contrário, ela lhe incutia fé de todas as formas possíveis e lhe prometia que ele suportaria os tempos difíceis. Às vezes, porém, ela achava bom que ela e sua filha vivessem tão isoladas e separadas. Pois ela teria vergonha de se encontrar com seus antigos conhecidos. Selena agora se dedicava ao trabalho doméstico, à jardinagem, usava vestidos de cretone em vez de seda, e suas mãos, que antes eram tão delicadas, estavam escurecidas e calejadas. Todas as pessoas que ela conhecera antes tinham pena dela, e então, entre si, falavam de como seu destino havia sido infeliz, de como ela havia sido azarada com o marido. E, é claro, haveria pessoas gentis que sugeririam um divórcio rápido, o retorno ao palco e a busca por outro parceiro de vida. Mas Selena não queria dar ouvidos a esses conselhos. Ela não deixaria que a natureza deixasse sem seu grande talento, um talento que, sem dúvida, ela tinha. Ela era capaz de encontrar beleza em tudo e aproveitar a vida. Muitas vezes, nas primeiras manhãs de verão, ela ia para a floresta, levando consigo apenas um pequeno cachorro. Oficialmente, pensava-se que ele estava passeando com um poodle. Mas indo para um lugar onde ninguém pudesse ouvi-la, Selena cantava, testava a potência de sua voz, interpretava suas áreas favoritas e mergulhava novamente naquele mundo mágico da arte, que ela amava mais do que qualquer outra coisa no mundo. E quando ele voltava, pegava a mangueira e o regador, o ancinho e a enxada sem reclamar. Ela cuidava do jardim, admirava as rosas em flor, fazia geleia. Maria nunca viu sua mãe se lamentando e lamentando seu destino. A educação e os interesses eram muito diferentes. É claro que Maria se tornou uma excelente aluna. Quando passou para a primeira série, ela já estava lendo fluentemente, contava até 100, conhecia muitas palavras em inglês e adorava ler. Por isso, na aula de leitura, ela desejava sinceramente os colegas que tinham dificuldade em aprender a juntar as sílabas nas palavras. Meninos e meninas trapaceavam de bom grado na lição de casa de Maria, mas ninguém tentava se aproximar dela.
Era como se todos achassem que ela era de outro teste. A cada ano letivo, ela sentia isso de forma muito dolorosa. Afinal de contas, ela não tinha ninguém com quem conversar no recreio, ninguém com quem andar pelos corredores da escola, ninguém com quem compartilhar fofocas. Ela já havia tentado convidar suas colegas de classe para festas de aniversário. As meninas não recusavam, Selena tentava arrumar a mesa mais bonita, Maria ficava na janela, esperando. Mas ninguém aparecia. Certa vez, Selena ouviu uma mãe dizer a outra em uma reunião de pais e mestres: "Sim, eu não deixei minha Angélica. Eles são ricos, veja o que eles têm, uma casa enorme, presentes caríssimos que deveriam ser dados, mas onde eu tenho o dinheiro?" No entanto, a própria Angélica não queria. Essa Mary é esperta demais para ela. Selena não contou à filha esse comentário não intencional, apenas sorriu amargamente. Ela apenas sorriu amargamente. Que rica! Se essa mulher soubesse como sua família teve que economizar cada centavo, porque o chefe da família queria investir todo o dinheiro livre em seu novo projeto. Maria já havia deixado de ser caprichosa à mesa há muito tempo, comendo sêmola e sopa de ervilha, algo que as crianças geralmente não gostam. Ela sabia que havia dias em que sua mãe não podia lhe oferecer mais nada. Além disso, Selena era basicamente a única amiga de sua filha. O restante de seus amigos foi substituído por filmes e livros. Ela continuou a ler vorazmente. Os livros lhe deram uma rica linguagem figurativa, ensinaram-na a expressar seus pensamentos com precisão, mas tornaram sua linguagem um tanto arcaica. E Maria adorava o cinema, especialmente porque todos os outros tipos de entretenimento eram inacessíveis para ela. Preparar um sanduíche à noite e sentar-se ao laptop para assistir a um novo filme era a principal alegria de Maria. E se a escolha fosse a certa, muito antes de ir para a cama ela ainda pensava no que tinha visto e se preocupava com o destino dos personagens. Em uma época em que outras garotas já estavam apaixonadas e começavam a se encontrar com seus colegas de classe, Maria apenas sonhava com um grande sentimento. Selena estava tentando pensar em algo para sua filha. Ela perguntava se a filha não queria ir à Casa da Cultura na discoteca, depois oferecia que ela se inscrevesse em um círculo de dança de salão ou tocasse violão na mesma Casa da Cultura. Mas Maria sempre recusava. Naquela época, parecia que ela e seus colegas de classe falavam idiomas diferentes e que não havia dicionário no mundo em que pudessem se entender. A própria Selena encontrou amigos de forma inesperada. Um conhecido empresário de sua cidade construiu uma casa no mesmo vilarejo. E no verão ele trazia sua família para cá. As mulheres se conheceram na rua. Uma moradora da dacha recém-construída, usando grandes óculos escuros e um chapéu de abas largas, andava olhando ao redor, como se estivesse procurando algo. Descobriu-se que ela tinha ouvido falar que havia um belo lago nas proximidades, mas não conseguia encontrar o caminho. Selena lhe mostrou o caminho. Mas a senhora não tinha pressa de ir embora, ela apenas olhava para o rosto dela. "Espere, e acho que a conheço, e tenho uma ótima memória, agora vou me lembrar. Diga-me, a senhora não se apresentou no teatro?" Selena cantarolou. Parecia-lhe que sua carreira nos palcos era coisa do passado. Será que ela já teve uma? Bárbara, esse era o nome de sua nova conhecida, havia se aproveitado dessa familiaridade. Ela não estava trabalhando. No início do verão, seu marido já a havia levado para a Espanha, mas agora suas férias haviam terminado e ele estava oferecendo à esposa e ao filho que vivessem no campo, ao ar livre, até o outono, e não na cidade quente e empoeirada. "Não deixe de nos visitar", Bárbara ligou, "temos um piano, você cantará para nós, organizaremos uma noite musical." Ela imediatamente perguntou sobre a família de Selena e, quando soube que ela tinha uma filha de 16 anos, ficou ainda mais feliz. "E eu tenho um filho. Archibald. Vamos apresentá-los, e nossos filhos também não ficarão entediados neste verão." Alguns dias depois, Selena teve dificuldade em convencer Maria a ir até a casa. Elas voltaram por volta da meia-noite e, pela primeira vez, tiveram impressões muito diferentes. Selena sentiu como se tivesse respirado ar fresco. A mesa requintada, os pratos que ela não comia há 1000 anos, o bom vinho espanhol.
Mas tudo isso empalideceu diante do magnífico instrumento. Ele havia sido trazido para a casa de campo porque Archibald havia se formado na escola de música e sua mãe queria que ele continuasse fluente. Mas não era sempre que ela conseguia fazer com que o jovem se sentasse ao piano. Ele preferia ficar em seu quarto, jogar no computador ou perguntar se podia convidar os amigos para a casa de campo, nadar na piscina, fazer uma festa. Bárbara estava começando a se sentir frustrada. Ela confessou amargamente ao seu novo conhecido que não se encaixava em nada entre os jovens, sentia-se supérflua quando os amigos de seu filho vinham visitá-la. Mas ela simplesmente se apaixonou por Maria. Como uma garota de um conto de fadas, ele repetia, "En de det long dress, en de 12 luz plight." Archibald, olhe para ela, que beleza! Você conhece alguém como ela? E é uma beleza natural, não cosmética. Mais tarde, Maria confessou que se sentia como uma bezerra no mercado, e uma bezerra que ninguém quer comprar. Um jovem alto e bastante bonito, vestido com roupas caras e elegantes, estava olhando para ela com olhos entediados. Ele estava passando por uma fase em que gostava de moças ousadas, não de moças modestas. Mary pensou que aqui, na frente dela, um representante de seu círculo é algo que seus pais sempre falaram, mas com ele ela não pode falar livremente e à vontade. Archibald admitiu que odeia ler e não lê livros didáticos. Ele estuda em uma escola de elite, lá, os professores olham por entre os dedos quando lhes entregam trabalhos baixados da internet. "Para onde você acha que vai?" perguntou Selena com interesse. Não estava longe o momento em que Maria teria de escolher uma área de especialização, portanto, sua mãe queria saber o que os jovens de hoje preferiam. Archibald deu de ombros com um olhar que dizia que ele não tinha preferência e não se importava. "Aeroespacial", respondeu Bárbara apressadamente. "Mas é difícil", Selena se perguntou, "matemática, física?" "Você precisa ter um tipo especial de mente. Este não é um programa escolar." "Meu marido tem o reitor como amigo", admitiu Bárbara com um sorriso envergonhado, "houve um grande contrato. Todos os computadores, diversos equipamentos e meu marido os forneceu ao instituto. Portanto, não teremos nenhum problema com as mensalidades." "E os estudos?" "Também estou preocupada se Archibald será capaz de lidar com isso. Mas de alguma forma. Os tutores, graças a Deus, nunca foram cancelados." A anfitriã serviu novos coquetéis, depois pediu a Selena para cantar, e ela estava tão entusiasmada que o resto da noite se transformou em um recital. Bárbara ficou encantada e literalmente implorou a seus convidados que viessem mais vezes. "Não há nada para fazer aqui", disse ela, "até conhecer você, eu só conseguia falar sobre a nossa jardineira. Lucy vem da cidade, mas está sempre muito ocupada, cuidando dos canteiros de flores de manhã à noite. Você só pode falar com ela sobre plantas." "Mas por que você deixou o palco, minha querida? Você roubou tanto talento de nós, Archibald, não foi?" Archibald ainda deu de ombros de forma incerta e foi o primeiro a deixar a companhia, mostrando que estava francamente entediado e preferia a companhia de um computador. Mas Selena e Bárbara se viram mais de uma vez nas semanas que se seguiram, e ambas perceberam como seria maravilhoso se surgisse um romance entre seus filhos. A garota é modesta, despretensiosa e, ainda assim, de uma boa família, pensou Bárbara, é uma bênção. Archibald é um garoto completamente obstinado. Mas a idade cobra seu preço, os hormônios se rebelam. Ele se envolveria com uma garota gostosa que o engravidaria e depois o casaria, e nosso filho seria o pirralho mimado de alguém para sempre. Não, temos que fazer com que ele se interesse por essa Maria. Essa é uma oportunidade para Maria, Selena argumentou por sua vez, Deus sabe se o pai dela conseguirá se recuperar. Podemos passar o resto de nossas vidas na pobreza. E que tipo de vida seria essa para o carro? Os mendigos se tornam mendigos. Ela se casará com algum rapaz sem dinheiro, terá filhos. E Maria lutará todos os dias para alimentá-los. E então ela terá sorte. Muitas famílias ricas não querem ver uma garota sem nada. E Bárbara está babando por Maria. O menino e a menina ainda são muito jovens, mas isso é bom. Deixe-os ser amigos por enquanto,
deixe-os se acostumar um com o outro. E se, depois de se formarem na escola, eles se tornarem um casal, então a vida de Maria mudará. Haverá vestidos lindos, viagens ao exterior e um círculo de conhecidos completamente diferente? Além disso, os pais de Archibald e ela ajudarão a conseguir a profissão que Maria deseja. Selena nunca havia percebido que sua filha havia se apaixonado recentemente. E não pelo filho do vizinho. E a própria Maria acreditava que esse sentimento lhe seria dado para o resto da vida, como em seus romances favoritos. Sua escolha foi um artista popular. Um daqueles sobre os quais está escrito que privam todas as moças do país de dormir. Maria não se envergonhava da diferença de idade. Se houvesse algum psicólogo, ele lhe explicaria que ela via nesse homem não apenas um amante em potencial, mas também um pai, o que ela essencialmente não tinha porque seu pai estava sempre ocupado e só podia voltar para casa raramente por poucas horas. Aos olhos dos outros, Maria se tornou ainda mais estranha. Agora, ela ficava quase o tempo todo em seu quarto e, em público, aparecia com um olhar distante, o que indicava que seus pensamentos estavam vagando por algum lugar. Pela primeira vez, ela tinha fontes suficientes para alimentar seus sentimentos. A web estava repleta de retratos de seu herói, os jornais publicavam muitos artigos sobre ele. Com eles, Maria ficou sabendo que ele era divorciado e atualmente solteiro. Ela nunca havia experimentado um sentimento de júbilo tão grande como quando leu isso. Mas o mais importante, é claro, eram os filmes. Ela os assistia sem parar. E sempre se imaginava no lugar da heroína. Era ela quem se apaixonava pelos personagens que encarnava na tela, era raptada e resgatada, ficava de joelhos, para ela eles estavam prontos para as mais loucas façanhas. As mulheres mais velhas apenas ririam de tal absurdo romântico. Mas entre as companheiras de Mary esses sentimentos ardentes eram generalizados, a verdade é que as moças se comportavam de maneira um pouco diferente. Elas não tinham vergonha de se chamar de fãs, iam a shows, a reuniões criativas, pediam autógrafos, ficavam de guarda nas entradas. Muitas vezes, um músico ou artista era homenageado por todo o clube, e as tarefas de quem receberia posteres, camisetas, reconheceria o telefone ou tiraria uma foto, se fosse pego na saída do teatro, eram compartilhadas entre eles. Fotografias, inscrições para presentes e, às vezes, alguns pequenos itens pessoais também se tornavam propriedade comum. Maria nunca poderia participar de um fã-clube como esse. Ela estava ingenuamente convencida de que seu sentimento era o mais forte e que ninguém mais era digno de amor recíproco. Enquanto isso, ela e a mãe de Archibald tentavam aproximar os jovens. Elas encontraram motivos para organizar algumas noites conjuntas e até tentaram enviar Mary e Archibald para um passeio, com o pretexto, costurado com linha branca, vá uma natureza tão bela e Archibald ainda não a viu, você poderia mostrar a ele os lugares locais? Tanto o menino quanto a menina se recusavam da melhor maneira possível. Uma vez, Maria chegou a discutir com a mãe pela primeira vez. Os vizinhos estavam dando uma festa na casa de Archibald, e Bárbara insistiu que ela convidasse Maria também. Mãe, ela não se encaixaria, insistiu seu filho, Maria viria novamente com seu vestido esfarrapado e eles a tomariam por nossa empregada. Não se você der atenção suficiente a ela, insistiu a mãe. Acredite em mim, eu conheço nosso povo. Na melhor das hipóteses, ninguém dirá uma palavra a ela, na pior, eles serão sutis com relação à sua aparência. Depois disso, ela nunca mais voltará para nós. Se você gosta dessa garota, por que quer humilhá-la? Ela é 10 vezes mais bonita do que a sua moleca, disse a mãe dele. Archibald deu de ombros. Bem, se você quiser, vá em frente. Pode dizer a ela, por mim, que ela está por minha conta. E quanto a você? Archibald se afastou. Bárbara bateu com o punho na testa, mostrando o que pensava sobre a capacidade mental do filho, e saiu da sala. Mas Maria, quando o convite lhe foi transmitido, recusou-se terminantemente a ir. Provavelmente haverá snobs como Archibald nessa companhia, e eu não tenho nada para fazer lá. Ela estava certa em recusar, disse Archibald, aliviado pelo fato de Maria não estar lá. Você será tão diferente dos outros que terei de levá-la a um psiquiatra. Selena olhou para a filha com amargura, sem namorados, sem namoradas.
Apenas livros e um computador. Você tem vergonha de ser mãe de uma filha assim? Maria respondeu com repentina aspereza e desapareceu em seu quarto, batendo a porta. Selena ficou furiosa a ponto de chorar, tanto que ligou para o marido e contou a ele sobre a conversa com a filha. Ela nunca havia discutido essas coisas com ele antes. Eu entendo, nossa garota ainda é muito jovem, tem tempo pela frente, mas, a julgar por seu comportamento, tenho muito medo de que ela perca tudo. Hoje em dia, as moças começam a olhar para os rapazes bonitos desde cedo. E se Maria engravidar mais tarde do que as outras, pode ser que todo mundo já tenha sido roubado, que todos os rapazes certos estejam casados. E depois esperar por alguns divorciados, com pensão alimentícia. Gália, você está falando bobagem, o tom do marido era alegre, acredite em mim, ainda haverá tempos brilhantes, e a vida de nossa Maria será completamente diferente do que é agora. Por enquanto, deixe-a em paz e não imponha nada ao vizinho se ele não gostar. Selena não teve escolha a não ser obedecer com um suspiro. Nesse meio tempo, Maria estava planejando uma verdadeira aventura, a qual, não faz muito tempo, ela nunca teria ousado. Antigamente, quando estudavam Eugênio Onegin na escola e aprendiam a carta de Leslie de cor, uma situação como essa parecia irremediavelmente arcaica e distante para os alunos. Nenhum deles conseguia se ver em tal situação. Mas agora Marie só podia esperar que não recebesse uma resposta tão cruel quanto a de Leslie. Que Anthony aparecesse como Onegin no final do romance e dissesse as palavras tão queridas. Sei que minha idade é medida. Mas que minha vida pode durar. Devo ter certeza pela manhã. Que o verei à noite. Mary escreveu essa carta durante vários dias. Ela tinha 3 páginas. E um estranho, olhando para ela com olhos desapaixonados, teria dito que ela realmente parecia uma carta de uma Leslie moderna. Mary descreveu sua vida protegida, confessou que o primeiro filme com Anthony a impactou e, a partir daquele momento, percebeu que ele era muito especial. A todos os outros homens e ele. Ninguém mais pode entendê-la e apreciá-la. E ela, por sua vez, está disposta a dedicar toda a sua vida a ele. Mesmo sendo muito mais jovem do que ele, ela está disposta a esperar até que possa estar ao seu lado. E assim por diante. Maria não se atreveu a anexar uma foto sua a essa carta. Ela achava que o texto era suficiente. Ela hesitou por um longo tempo antes de pressionar o botão ou enviar. E então foi como se alguém tivesse feito isso por ela. Quando viu que a carta havia chegado ao destinatário, Maria cobriu o rosto com as mãos e ficou sentada assim por um longo tempo. Ela se perguntou o que havia feito. Anthony oscilava em um limite delicado. Ele se considerava um alcoólatra que não bebia, mas tinha muito medo de cair da carroça. Ele podia se considerar um homem de sorte, apesar de ter passado a infância na pobreza. Ele vinha de uma família nobre, onde todos os homens serviam no exército. Entre eles, havia oficiais da Marinha e os sardos. Na formidável era da Primeira Guerra Mundial, da Revolução e depois da Guerra Civil, quase todos os membros masculinos da família morreram. Isso deixou as mulheres, que mais tarde também não tiveram a mesma sorte, muitas delas passando pelos campos de concentração. A bisavó Anthony teve que adotar seu nome de solteira e ficar quieta, como um rato, em uma remota cidade do interior, para ganhar a vida costurando, bordando e tricotando. Ela era uma ótima professora. Mas seu único filho entrou para o exército. Depois de se tornar tenente, ele se casou e se estabeleceu com sua esposa em uma cidade militar. De lá, foi para o fronte quando a guerra começou. Sua mãe nem precisou se despedir dele, ela morreu naquele mesmo ano, 1941. Foi somente alguns anos depois que sua jovem esposa, com uma criança nos braços, conseguiu falar com a sogra. O menino Mickey era surpreendentemente bom e inteligente, e se tornou um verdadeiro ídolo para sua mãe e avó. Embora elas não pudessem mimá-lo durante os tempos difíceis da guerra. E ninguém ficou surpreso com o fato de ele ter escolhido o caminho militar depois da escola. Entretanto, a aparência de Yuri já lhe trouxe alguma fama. Ele foi convidado para estrelar os filmes e desempenhou vários papéis menores, é verdade, mas isso lhe trouxe fãs. Ele provavelmente poderia fazer um casamento favorável com uma atriz ou,
pelo menos, com uma moça de família rica. Mas isso nunca lhe ocorreu. Sua esposa era uma vendedora comum. Mais tarde, ela o acompanhou em longas turnês por cidades militares. Mickey nunca teve o cinema como o trabalho de sua vida e permaneceu, como dizem, um osso de guerra. Ele também não permitiu que seu filho Anthony estragasse sua esposa. Mesmo que o garoto tivesse uma vida difícil e fosse o único filho da família. Havia um regime diário, endurecimento com neve ou água gelada e as coisas mais simples, nada de moda no guarda-roupa do garoto. Anthony era proibido de chorar, mesmo quando estava sentindo dor. Quando caiu do cavalo e quebrou o braço, ele conseguiu conter as lágrimas, embora estivesse doendo muito. Mas logo estava cavalgando perfeitamente, aprendeu com os meninos que conhecia a tocar violão e com seu pai e sua mãe a dançar valsa. Seu pai acreditava que um verdadeiro militar não deveria cair ao convidar uma garota para dançar. Quanto à aparência de Anthony, ele se destacava mesmo entre os homens de sua classe, onde só havia homens bonitos. "Você é um Apolo", disse-lhe certa vez um antigo mestre. Mas aqui, seguindo os passos de seu pai, o jovem não estava indo. Ele queria ser ator e somente ator. Em vão os pais o persuadiram de que as escolas de teatro são uma grande competição e que, sem blato ou pelo menos sem experiência de palco, suas chances de entrar não são tão iguais a zero e tendem a um valor negativo. Anthony alcançou seu objetivo e passou no concurso da lendária Ossepka, brilhou já em seus anos de estudante e depois entrou em um dos principais teatros do país. Ela deixou sua marca em apresentações clássicas e começou a participar de projetos de entretenimento da moda. E então um diretor famoso lhe deu um papel em seu filme. E assim continuou. O charme do artista era especialmente notável na tela. Logo seu nome se tornou quase sinônimo de sucesso do filme. Nos filmes históricos, ninguém parecia tão orgânico no papel de um aristocrata. E Nesterov podia interpretar qualquer um, fosse o imperador, fosse a guarda da cavalaria. Ele interpretava solitários destemidos que, em nossos dias, lutavam com gangsters e descobriam conspirações monstruosas. Anthony não precisava de dublês quando era necessário atirar, esgrima, dança. Ele até cantava bem. Em suma, ele era uma dádiva de Deus para os diretores. Ele era tão ocupado que seus pais não o viam por meses. E mesmo para ele, jovem, saudável e treinado, esse fardo nem sempre estava à altura de seus padrões. As filmagens eram substituídas por apresentações, concertos, projetos, reuniões criativas, turnês. Há muito tempo ele havia se esquecido do que era o regime e, ao que lhe parecia, durante um século inteiro o destino não lhe proporcionou uma boa noite de sono. E, é claro, não faltavam festas. Quando conheceu Lucy, ele já gostava de beber. Lucy era gerente assistente, cozinhava na mesma cozinha criativa, entendia de tudo. E, mesmo assim, ela se certificava de que Anthony não bebesse. Quando começaram a morar juntos, não havia álcool em casa, os amigos que não achavam que a conversa sem uma garrafa, Lucy não convidava. A mãe de Anthony simplesmente se agarrou à jovem, insistindo para que o filho se casasse oficialmente com ela. "Então ficarei quieta para você", ela repetia. Os ganhos de Anthony na época pareciam fabulosos para seus pais. Ele comprou um belo apartamento para seu pai e sua mãe. Comprou outro para ele e Lucy. A noiva insistiu para que o casamento fosse modesto, quase secreto, com apenas as pessoas mais próximas e apenas champanhe para beber. Mesmo assim, antes do nascimento do filho, Anthony teve várias ocasiões para se embriagar. Uma vez ele foi roubado e espancado. Lucy, grávida, desmaiou quando a polícia o trouxe, ensanguentado e mal conseguindo ficar de pé. E quando o filho nasceu, Lucy insistiu para que o marido se tornasse codependente. Se o personagem de Anthony tivesse um pouco mais de traços paternos, ele teria vivido com Lucy por toda a vida. Aparência atraente, caráter descontraído, excelente anfitriã, esposa fiel, o que mais você precisa para um parceiro de vida? Mas a vida de ator era muito agitada e nervosa, com muitas tentações. Anthony traiu sua esposa uma vez, outra vez durante a turnê, tentando garantir que ela não soubesse de nada, e depois isso se tornou quase um hábito.
As mulheres em sua vida mudaram, ele sabia que sua esposa adivinhava tudo, mas tentava não pensar em seus sentimentos. Afinal de contas, ela tinha que perceber que os romances são algo quase inevitável, associado à profissão de ator. Lucy não lhe dizia nada, vivia de boca fechada. Anthony não percebeu imediatamente que eles começaram a se comunicar cada vez menos. Ele chegava em casa tão cansado que não conseguia mais falar. Ele nem sempre tinha energia para comer. Ir para a cama e dormir era a única coisa que ele queria fazer. E ele não se importava se dormia na cama conjugal ou no sofá da sala de estar. Ela não sabia como o filho estava crescendo, nunca tinha ido a uma reunião de pais e mestres, não sabia nem mesmo dizer o número da escola em que Alexander estudava. Quando o garoto completou 16 anos, ela comprou uma motocicleta bacana para ele, como se quisesse compensar todo o tempo perdido com um presente caro. Lucy foi contra, ela disse que ficava louca olhando para os adolescentes que dirigiam pelas ruas. 2 meses depois, Alexander sofreu um acidente e morreu. E Anthony ficou com a família por 2 dias, mas no terceiro, no mesmo dia do funeral, voou para longe, pois estava esperando a filmagem, que não poderia ser cancelada. Depois disso, Lucy pediu o divórcio. Anthony não fez nenhuma tentativa de mantê-la. Cada nova foto era uma lousa limpa em sua vida. Então, por que não, depois de um final tão trágico como a morte de seu filho, começar toda a sua vida com a mesma ficha limpa? Só que, Deus nos livre, agora não se casaria de uma vez, mas seria solteira por vários anos. Os anos seguintes trouxeram a Anthony alguns romances não sérios e fugazes. Mas devia haver um buraco que o minava por dentro, porque ele começou a beber cada vez mais. Ele se gabava de que não tinha problemas para beber muito, que ficava bêbado muito mais tarde do que todos os outros na mesa. Isso não acabou bem. Em primeiro lugar, Anthony começou a atrapalhar as filmagens, ele se atrasava ou chegava em um estado tal que não conseguia se levantar. Ele foi perdoado por um tempo. Em seguida, os diretores começaram a expressar seu descontentamento, pois o custo da dependência de um ator famoso era muito alto. Anthony, cujas ofertas de novos papéis sempre excediam suas habilidades, rompeu com vários diretores e, em algum momento, foi para o teatro. No entanto, aqui o caso foi ainda pior, Nesterov não teve problemas para chegar ao chapado ou até mesmo à estreia. Ele esquecia o texto, ridicularizava seus colegas, insultava o público. Ele até brigou com um deles. Como hoje em dia todos na plateia têm um celular com câmera, o escândalo poderia ter sido enorme. Eles conseguiram esconder o fato com muita dificuldade, e a culpa não foi de Anthony. Finalmente, veio o verdadeiro problema. Sentando bêbado ao volante, Nesterov atropelou um homem. Felizmente, ele sobreviveu, mas se recuperou por um longo tempo dos ferimentos graves. Aqui, Anthony teve que ficar sóbrio, não apenas literalmente, mas também figurativamente. Ele coletou uma grande soma de dinheiro para a vítima e o quis esconder, para aqueles que lidaram com seu caso e receberam uma sentença suspensa. Em seguida, foi codificado novamente e também passou por um curso sério de reabilitação. Não havia uma gota de álcool na casa. Mas algo aconteceu com a cabeça de Anthony. Sua memória foi gravemente afetada. Começou a lhe parecer que os eventos dos dias passados haviam acontecido apenas ontem, e o que havia acontecido no dia anterior havia ficado em um passado distante. Anthony ficou assustado, pois percebeu que nosso tempo como artista poderia acabar. Ele não conseguirá memorizar o texto do próximo nascimento, não será orientado sobre o que fazer e dizer durante a apresentação. Depois de reunir os últimos fundos, ele foi para o exterior para tratamento, desapareceu por um longo tempo, não deu notícias de si mesmo, apenas seus pais sabiam onde ele estava e o que havia acontecido com ele. Anthony não voltou sozinho, mas com um assistente, que ele chamava de seu braço direito. Ele confiou a Alex a administração de todos os seus assuntos relacionados a contratos, a agenda diária para não se esquecer de nada, a organização de reuniões e outras coisas. E ele mesmo se concentrava apenas em atuar. Fisicamente, ele conseguiu se recuperar. Perdeu peso, recuperou sua boa forma física, um corpo esguio. Os cabelos grisalhos conseguiam esconder os artistas de maquiagem. E,
Graças a esses desenvolvimentos, o jogo de Stone ganhou ainda mais profundidade do que antes. Agora Anthony estava novamente em demanda. Ele desempenhou vários papéis brilhantes e ganhou um bom dinheiro. Com as mulheres, ele agora não tem contato algum, o que é muito irritante para seus pais idosos, que ainda sonhavam com netos. Quanto ao desejo de beber álcool, ele permaneceu, mas somente Nesterov aprendeu a combatê-lo. E ele simplesmente saía da empresa, não tinha mais tempo. E ele simplesmente deixava a empresa, se houvesse uma festa com bebida. Ele estava naquela idade madura, quando as forças ainda são suficientes e a solidão não é assustadora, mas você já percebe que precisa se esforçar, e muito, para manter a saúde e a aparência nesse nível. Qualquer coisa a menos e você será empurrado para fora pelos jovens. E perder o emprego, Anthony temia mais do que qualquer outra coisa no mundo. A profissão de ator lhe dava toda a fama, dinheiro, viagens, fãs, sobre os quais se diz que basta um estalar de dedos e eles virão correndo. Mas, apenas um estalar de dedos, nenhuma das garotas podia esperar. Anthony seguia o regime diário tão rigorosamente quanto um atleta, comia apenas alimentos saudáveis, tinha seu próprio nutricionista, não faltava às aulas na academia e não evitava procedimentos de rejuvenescimento. Com o tempo, ele começou a confiar cada vez mais em seu secretário, que, no fundo, percebia que era superior a ele em termos de mente e caráter. Mas Alex defendia habilmente seus interesses em todos os assuntos de negócios, não dava sermões, não julgava, era capaz de manter a boca fechada e até mesmo seus admiradores ele conseguia manter à distância, para que não complicassem a vida de Anthony. Alex falava pouco sobre si mesmo, mas Anthony sabia algo sobre ele, porque um homem que mantinha sua vida atrás de 7 selos nunca o deixava se aproximar dele. Se na família de Anthony todos os homens eram militares, Alex vinha de uma família de comerciantes, e antes da Revolução, todos os comerciantes administravam seus negócios com grande sucesso e se tornaram patronos famosos das artes, doando muito para as artes, comprando pinturas de jovens artistas, investindo na construção de teatros e bibliotecas. Os pais de Alex logo se divorciaram, seu pai se casou com uma jovem e a primeira esposa teve que criar 4 filhos sozinha. Quanto dinheiro uma professora poderia ganhar lá? O pai fez de tudo para pagar uma pensão alimentícia simbólica, e a mãe teve que recusar tudo para que as crianças pelo menos fossem alimentadas. Além disso, ela tinha muito pouco tempo. A mãe chegava em casa, carregada com os cadernos de seus alunos, e os examinava até tarde da noite. Ela não conseguia mais controlar os próprios filhos, e eles frequentemente se metiam em problemas. Havia brigas, janelas quebradas e até pequenos furtos. Alex cresceu e se tornou o mais problemático dos 4, e uma vez quase foi para a colônia penal junto com outros meninos mais velhos que ele por participar do roubo de uma banca de mercado. Depois que ele milagrosamente conseguiu se limitar a uma busca policial, sua mãe transferiu Alex para outra escola ao longe da vergonha, como ela disse. Ela não queria que os colegas continuassem a reclamar do filho em todos os intervalos. Mas Alex havia se tornado inteligente de repente. Ele deve ter levado uma boa bronca. A perspectiva de perder sua liberdade o chocava e horrorizava. Foi então que ele decidiu estudar direito. A concorrência para estudar direito era sempre grande, mas em seu último ano Alex ficou sentado atrás de seus livros didáticos por dias e noites e passou nos exames com louvor. Na universidade, descobriu-se que ele tinha uma boa sílaba e, depois de receber seu diploma, foi trabalhar em um jornal, fazendo reportagens investigativas. Uma delas acabou sendo tão incisiva que o jornal foi fechado porque um funcionário público importante não gostava de se ver sob uma luz pouco lisonjeira. Em um determinado momento, Alex se dedicou à psicologia de crises, obteve um segundo diploma e teve sua própria agência. O ator Anthony, cuja vida estava naufragando na época, procurou-o para pedir ajuda. A cooperação foi tão bem sucedida que Nesterov quis levar Alex para trabalhar somente para ele. Ele prometeu uma porcentagem tão grande de royalties que Alex decidiu tentar. Assim, eles trabalham juntos há cerca de 5 anos, e ambos estão felizes com isso. Anthony ficou tão grato ao seu secretário que até conseguiu um papel para ele no filme. Ele próprio interpretou um comandante de batalhão, e Alex ficou com o papel de um lutador, com o qual ele lidou com sucesso. Bem,
Considere-se salvo para a história, jovem e bonito, riu Anthony. Bem, você gostou de filmar? Quer mais? Não, recusou Alex, obrigado pela experiência, mas prefiro fazer minhas próprias coisas. Fama não é para mim. Nesse verão, tanto o artista quanto seu assistente estavam com boas perspectivas. Em meados de julho, Anthony planejou ficar livre e ir para algum lugar nas ilhas do Hemisfério Sul. Ele ofereceu a Alex para ir com ele e até se comprometeu a cobrir a maior parte das despesas. Mas ele recusou. Alex sabia que seu trabalho com Anthony era bom, mas temporário. Por isso, ele estava escrevendo um livro e planejava organizar seus próprios cursos de psicologia em breve, e tudo isso levava tempo. E nas semanas restantes do verão, ele faria uma viagem para o norte. Ele não suportava o calor suave, e a palavra viagem geralmente significava os países bálticos ou a Escandinávia. Enquanto Anthony estava filmando, o artista tinha apenas dias de folga ocasionais. E agora ele estava meio deitado em uma cadeira, colocando uma máscara especial sobre os olhos. Alex estava examinando a correspondência. Ele leu algumas correspondências comerciais para o chefe e, de repente, parou de falar. Veja, que bela carta você recebeu, disse ele por fim. De quem? Anthony ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Escrita por uma garota muito jovem? Ah, o artista se espreguiçou e imediatamente perdeu todo o interesse pela carta. Ele já tinha visto garotas jovens o suficiente para esperar até ter idade suficiente para deixá-las ir. Não é uma mensagem comum, continuou Alex, elas não declaram seu amor, não se oferecem para lhe dar um filho, nem mesmo pedem seu autógrafo. Eles estão apenas lhe dando sua alma. E como Anthony permaneceu em silêncio, Alex leu a carta de Maria para ele. Durante vários minutos, nenhum deles disse uma palavra. Os dois homens, que já tinham uma vasta experiência de vida, sentiram-se constrangidos. Mas não era a vulgaridade que há muito deixará de impressioná-los. E agora diante deles estava a confissão de uma garota ingênua e pura, que eles não viam há muito tempo. Talvez apenas em sua juventude, quando eles próprios eram quase crianças. Quantos anos ela tem? Perguntou Anthony finalmente. 16, respondeu Alex imediatamente, ele tirou esse número do texto. Responda algo a ele você mesmo, disse Anthony. Não sou bom em escrever. Mas ele está esperando notícias suas. Bem, escreva em meu nome. Não tenho segredos para você. De alguma forma, escreva suavemente, para não ofender. Como se eu fosse grato e tudo mais. Mas não me prometa que vou me encontrar com ela. Não preciso de mais nenhuma acusação de pedofilia. Alex assentiu. Logo depois, os negócios distraíram seus pensamentos da carta. Ele se lembrou disso tarde da noite, como uma tarefa desagradável, mas necessária. Ele sabia que dar a essa jovem a volta por cima, mesmo na forma mais branda, seria um golpe para ela. Mas não havia outra saída. Em nome de Anthony, Alex escreveu para Marie agradecendo a sinceridade dela e a alta avaliação de seu desempenho. Entretanto, essa é a vida de todas as moças que se apaixonam por cantores, músicos e artistas famosos. É como uma doença que precisa ser superada. Mais tarde, esse sentimento passará, e apenas uma boa lembrança permanecerá. Ele, Anthony, deseja a Marie que sua vida tenha sido feliz, que ela tenha encontrado um homem digno, a quem amará. E que ela encontre uma profissão de seu agrado, o que significa muito sucesso profissional, que sempre a manterá à tona em tempos difíceis. E ele também espera que Maria continue a observar suas pinturas, e ele, por sua vez, tentará não decepcioná-la com seu jogo. Ele terminou com as palavras atenciosamente. Depois de enviar essa carta, Alex, por algum motivo, não conseguiu dormir por um longo tempo. Maria havia perdido a paz e o sono nos últimos dias. À noite, ela acordava várias vezes e verificava a correspondência. A esperança de receber uma resposta e o horror do que ela havia feito, todas essas fortes preocupações se refletiam em seu rosto, e sua mãe lhe perguntou mais de uma vez se ela estava doente. Ela abriu a carta de Alex meia hora depois de ter sido enviada.
Ela ardeu como um soco no rosto. Nunca antes ela havia sentido tanta dor e decepção. Mas, na verdade, o que ela esperava? Que seu artista favorito viesse atrás dela em um cavalo branco. Ou que ele mesmo conseguisse o número do telefone dela e ligasse para ela com as palavras: "Eu procurei por você a vida inteira, só você pode me salvar da solidão." Meu Deus, que idiota ele é! Durante todo o dia seguinte, Maria ficou sentada em seu quarto e Selena foi ver sua nova amiga. Em um primeiro momento, Maria decidiu não dizer nada. Mas acabou que ela estava sofrendo demais para dizer qualquer coisa. Essa carta revelou o fato de que ela se envergonhava de sua pobreza e achava que merecia uma vida melhor. Se ela fosse muito rica ou muito famosa, seu ator favorito falaria com ela de forma muito diferente, ele não ousaria rejeitá-la. Assim, Mary escreveu a carta a seguir. Ela agradece a Anthony pela resposta, mas percebe que ele não a conhece, portanto, o futuro brilhante que ele desenhou para ela não lhe convém. Seu pai é muito rico, ela não consegue imaginar a filha dele tendo que trabalhar. O mais provável é que ele tente fazer com que sua herdeira se case de forma lucrativa com um de seus sócios, talvez um daqueles ligados ao mundo do cinema, produzindo filmes. Em uma coisa você tem razão, escreveu Maria, é claro que logo me lembrarei do que lhe disse como uma piada. Ainda sou muito jovem, o que você pode fazer, eu posso brincar. E desejo a você uma velhice tranquila e feliz, satisfação pelos papéis que desempenhou e, é claro, saúde. Ele enviou sua mensagem e sentiu um certo alívio. Alex não esperava uma resposta. Ele não tinha dúvidas de que a garota ficaria chateada, porque ele praticamente a privara de qualquer esperança de reciprocidade. Mas, nesse caso, ele compartilhava da opinião do artista. A melhor coisa a fazer era exatamente isso. Não pode ser um favorito do público, estragado pela fama, passado a fogo e água, e nada a dizer sobre canos de cobre. Considere seriamente o romance com a garota provinciana, que também tem apenas 16 anos de idade. A rejeição é uma ferida muito dolorosa, mas depois de recebê-la, a alma começará a se curar. Outra coisa são as promessas vazias, que só machucam o coração e tiram o sono. Mas quando recebeu a carta de volta de Maria, ele ergueu as sobrancelhas com surpresa. Será que ele havia cometido um erro? A imagem de uma garota rica, uma mulher apaixonada pela vida, e aquela primeira mensagem ingênua, que o havia tocado involuntariamente, não se encaixavam em sua mente. Ele decidiu ver esse milagre da natureza por si mesmo. Ele rapidamente conseguiu o endereço certo, porque Maria não escondeu seu nome e sobrenome, e o nome da vila apareceu no texto. Alex olhou para o mapa. Não era tão longe, apenas algumas horas de carro. Além disso, era o lugar que ele queria visitar há muito tempo, com sua maravilhosa arquitetura de madeira, florestas e lagos pitorescos. Ele se convenceu de que iria lá, antes de tudo, para admirar a natureza. Ele tinha vergonha de admitir que havia sido frustrado por uma carta de uma jovem. Ao escolher o primeiro dia de folga, Alex concretizou sua intenção. A estrada era realmente muito agradável, e a vegetação ao longo do caminho era luxuosa. Ele chegou ao vilarejo sem nenhuma aventura. Mas, nas ruas do vilarejo, ele se perdeu um pouco. Teve de perguntar aos transeuntes a direção certa. "E é aqui que você deve ir", disse uma mulher idosa, apontando o caminho, "quando lhe parecer que você passou por toda a aldeia e, além dela, apenas uma floresta, não tenha vergonha e continue. Faltam apenas 3 minutos. Depois é a casa deles e você verá como eles são eremitas." Alex não estava muito feliz com o fato de não poder ver a casa sem ser visto. Aparentemente, poucas pessoas vêm a uma área tão remota, seu carro seria notado pelos proprietários imediatamente, então ele teria que pensar em algo. Logo ele parou ao lado de uma cerca elegante. Ele gostou da casa logo de cara. Com 2 andares, mais despretensiosa, rebocada e repleta de flores, ela o fez pensar involuntariamente em casas de campo do século XIX. No gramado, havia um balanço simples de madeira, no qual estava sentada uma menina com um livro nas mãos. Ela olhou para cima quando ouviu o som de um carro. E quando o carro parou, ela se levantou com expectativa.
Alex saiu do carro e se aproximou da cerca. A garota também se aproximou. Só podia ser Maria, a pessoa que ele queria ver. Ela usava um vestido simples, de cor clara, o cabelo em uma trança grossa, mas as mechas rebeldes estavam soltas, enroladas em volta do rosto. Se o vizinho não gostava de Maria, porque ela era muito diferente das garotas de seu círculo, Alex percebeu imediatamente que ela era estranhamente bonita. Talvez ele nunca tivesse visto uma garota assim em sua vida. Ele não se referia a garotas cuja atratividade se devia a uma maquiagem inteligente. "Você quer alguma coisa?" perguntou Maria. Alex tirou os óculos nervosamente. Ele estava preocupado e não entendia por quê. Mas ele tinha que responder algo. "Não consigo encontrar Bright Lake em lugar nenhum", disse ele. "Você tem que ir em direção ao rio, depois passar pela ponte e seguir pelo concreto. É bem longe. Não há sinalização, portanto, tome cuidado para não ir pelo caminho errado. As margens são difíceis, onde há ervas daninhas. Para pescar, para chegar à água, é preciso conhecer os lugares." "Obrigado", sorriu Alex, surpreendendo-se ao tentar agradar a garota. Ele, um homem de 40 e poucos anos, não conseguia se conter. Agora não havia mais dúvidas de que era Maria que estava diante dele. Não era outra senão a garota que havia escrito aquela carta. E agora ele percebeu que ela não era nada rica. Sim, era uma bela casa, mas não havia nada que sugerisse luxo, e Maria estava vestida de forma tão simples, para não dizer pobre. Ele não queria ir embora, procurou freneticamente por uma desculpa para pedir algo mais a Maria, ou pelo menos convidá-la para um drink e qualquer coisa que a fizesse ficar mais tempo, mas Alex nunca havia se sentido tão desajeitado e lento. Maria considerou sua missão cumprida, fez um aceno de despedida e entrou em casa. Alex dirigiu de volta lentamente, como se fosse contra sua vontade deixar o local. Ele sabia que dificilmente poderia esquecer a garota, mesmo que não tivesse motivos para vê-la novamente. E, francamente, já era uma loucura o que ele pensava dela. Naquela noite, ele disse a Anthony: "Você tem sorte. O que há de errado com você?" O artista ficou surpreso. "Não, irmão, você está errado. Pelo contrário, temo que o último filme vá receber críticas ruins. O pagamento foi excelente, mas o diretor caiu em desgraça, você sabe, lá em cima, no topo. Algo como se ele tivesse a posição política errada. E temo que esse papel vá me favorecer." "Vou investigar", disse Alex com cautela. Ele sempre foi honesto com seu empregador e nunca lhe deu falsas esperanças. "E por que você diz que eu tenho sorte?" perguntou Nesterov. Alex levou as mãos à cabeça. Eles estavam sentados na varanda. O artista estava protegendo sua pele do sol, então eles estavam protegidos dos raios escaldantes por um toldo verde transparente. "Lembra-se daquela garota que lhe escreveu uma carta?" As sobrancelhas de Anthony se estreitaram, lembrando-se, e Alex percebeu que há muito tempo havia esquecido a carta e para quem ela havia enviado. "Ela é muito boa", disse ele descuidadamente, "acho que até mesmo nos filmes eles teriam agarrado uma garota como aquela." "Eu lhe imploro", a voz de Anthony era descuidada e cansada ao mesmo tempo, "você saberia quantos anos eu tenho literalmente me afogado no amor de belezas tão jovens. E a cada uma delas eu queria perguntar o que vem a seguir. Porque essas garotas têm seu próprio roteiro em suas cabeças. Elas não precisam de mim como eu sou. Cada uma delas está apaixonada por um ou outro de meus heróis e o identifica comigo. E eu não vou usar a máscara de super-homem e mulherengo para satisfazer os caprichos de outra pessoa para sempre." "Isso é certo", Alex sorriu. Ele se lembrou de como Anthony ficava irritado quando a comida de que gostava não era preparada do jeito que ele queria, ou quando a água do banho estava quente demais. Ele podia fazer uma tempestade em copo d'água se tivesse uma dor de cabeça e os comprimidos não o ajudassem imediatamente. Às vezes, Alex se perguntava como Anthony teria sido quando criança e quando jovem. Ele não poderia ter crescido tão mimado. Em qualquer empresa, ele teria sofrido bullying. Mas agora eles perdoavam suas peculiaridades, como um astro de cinema.
Essa garota, veio aqui? Anthony torceu o nariz. Pensando bem, eu lhe disse que não queria sair com ela. Não sou um molestador de crianças. Não, nos encontramos por acaso, e Alex mudou de assunto. E Anthony pensou que talvez a única mulher que não o irritasse fosse sua ex-esposa, Lucy. Ela o conhecia, já o tinha visto doente e saudável, mal-humorado, chorando, bêbado. E por quanto tempo ela o amou, era ele, e não criado por imagens de tela dele. Ela o amava, não importava o que acontecesse. Agora ele percebeu que gostaria de conhecer a velhice de Lucy com ela. Se ela estivesse ao seu lado, ele não teria medo de envelhecer. Ela não o teria abandonado se ele tivesse sido rejeitado pela indústria cinematográfica e ganhasse uma ninharia, ou se tivesse sido esmagado por um derrame. Ela não o perdoou pela morte do filho, nem pelo fato de que, quando ele foi enterrado, Anthony não estava por perto. Mas Lucy não podia ser culpada por isso. E Anthony não podia pedir que ela voltasse. Lucy estava casada há muito tempo e até mesmo havia dado à luz um bebê, uma menina. Anthony quis ligar para sua ex-esposa muitas vezes, mas Lucy deixou claro que ele não deveria mais interferir na vida dela. Anthony não tinha nem a energia nem o desejo de construir algo novo sobre aquelas ruínas. Ele estava exausto. Por isso, teve de ensaiar para si mesmo o papel de um eremita de boa índole, um monge misterioso, inacessível a qualquer uma das mulheres. E desempenhar esse papel com talento e dignidade. Cumprindo o cronograma. Austin chegou em casa inesperadamente. Selena e Mary estão acostumadas com o fato de que, se ele chega, mais perto da noite, ele escapa por algumas horas e, ao amanhecer, já corre de volta para a cidade, para seus negócios. Mas dessa vez um carro da família chegou à casa pela manhã. E o olhar do marido e pai era misterioso. Seus olhos brilhavam, como se ele tivesse ficado 10 anos mais jovem. É claro que os habitantes da casa ficaram muito felizes. Mas ele parecia hesitante em contar-lhes a novidade. Foi só quando todos estavam sentados à mesa e Selena serviu café e panquecas com creme que Austin revelou seu segredo. Está tudo bem, meus queridos, disse ele, vocês podem considerar que eu não apenas me recuperei. Eu decolei. Todos esses anos de trabalho duro valeram a pena. Conseguimos um projeto muito grande com uma empresa europeia, e ele é um sucesso. O próximo está chegando, mas sua vida está prestes a mudar drasticamente. Selena olhou para o marido com perplexidade. Selena, minha pobre filha, eu entendo como tem sido difícil para você viver aqui, no meio do nada. Agora esta casa realmente se tornará uma casa de veraneio, como planejado originalmente. Teremos uma bela mansão na cidade, em um bairro tranquilo e verde. Este ano você sairá de férias para a Europa, e Maria deixará imediatamente esta escola rural. Ela poderá ir para uma escola de ensino fundamental ou estudar no exterior, como preferir. Austin desviou o olhar da esposa para a filha, mas as duas estavam atonitas demais para falar. Por que você escondeu tudo até o último momento? Perguntou Selena. Eu sinto muito. Mas os homens de negócios às vezes são mais supersticiosos do que as mulheres mais velhas. Eu tinha medo de que, se algo desse errado, a decepção fosse cruel demais para você. Foi só no final da noite que Selena percebeu que poderia se dar ao luxo de ter tudo o que sempre sonhou. Amanhã ela poderia ir ao salão de beleza, de lá poderia fazer compras, comprar coisas para si mesma, não porque não poderia passar sem elas, mas simplesmente porque gostava delas. No final do dia, ela poderia estar no teatro. Encontros com velhos amigos, viagens, livros, teatros, galerias de arte, quantas oportunidades estão abertas para ela agora. Ela ainda não está velha, ela aproveitará a vida. Austin, tenho medo de uma coisa, disse ela ao marido quando ficou sozinha com ele. Do que? De Maria. Ela cresceu de uma maneira muito especial. E se ela não se encontrou aqui, duvido que seja fácil se encaixar com seus colegas ricos. É tudo tão estranho para ela. Você notou? Ela não usa maquiagem, nunca foi ao cabeleireiro na vida? Para essas moças da cidade, ela será, e bem,
como no filme antigo A Bruxa. Ela é uma selvagem, em uma palavra. Vamos perguntar a ela, sugeriu Austin, se ela quiser mudar seu estilo de vida, para ser como suas colegas, ela pode. Para o espanto de seus pais, Maria pediu para ir para a cidade. Acho que tenho muito a perder se ficar aqui, disse ela. Ah, pai, seu dinheiro veio em uma hora muito boa. Eles concordaram que Maria voltaria para a cidade com o pai, primeiro para ver a mansão que havia comprado, para ter um gostinho da vida na cidade, e depois voltariam para buscar Selena, que prepararia a mudança. Quando Maria apareceu na porta uma semana depois, Selena mal reconheceu sua própria filha. A mudança lhe pareceu tão marcante porque a menina nunca havia mudado radicalmente seu estilo. Falei com a esposa do meu sócio, e ela foi buscar Maria e a levou ao seu estilista. Depois, elas foram às compras. Foi legal, não foi? Foi, disse Selena em voz baixa. Ninguém poderia pensar que a garota se parecia com sua contraparte do século XIX. Seus cabelos cacheados tinham adquirido um tom elegante e caíam em uma juba descuidada, as roupas impecavelmente escolhidas delineavam uma figura esbelta. O mais importante é que seu rosto havia mudado. Não se sabe como, mas a maquiagem não apenas acentuou a beleza da garota. Mas seu olhar agora tinha uma aparência fria e real. Exatamente minha Maria, da noite para o dia ela deixou de ser uma garota do interior para se tornar uma dama da alta sociedade, uma aristocrata, pensou Selena. E Maria se lembrou das horas que passou no salão de beleza, depois dos testes intermináveis, e finalmente, ficou em frente ao espelho e se olhou como se fosse outra pessoa. Essa garota não se sentirá humilhada, implorando pelo amor de alguém. Ela escolherá por si mesma quem é digno de sua atenção. Antes de deixar a cidade, Maria pediu ao pai que tirasse uma foto dela ao lado de uma motocicleta cara, apoiada descuidadamente no guidão. Descobriu-se que ela também é muito fotogênica. A foto foi parar na capa de uma revista cara, no mínimo. Selena decidiu fazer um jantar de despedida. Ela convidou Bárbara e seu filho. É claro que ela não tinha ideia de como a situação de sua amiga havia mudado. Ela só estava triste porque a amiga estava indo embora, o que significava que ela ficaria entediada aqui até o final do verão, quando o marido a levaria de volta para a cidade. Bárbara provavelmente tinha feito tudo o que podia para convencer Archibald a ir com ela, assegurando-lhe que era a última vez. Bem, se seu plano de nos tornar um casal não funcionou, eu não preciso ir, ela pediu a ele. Archibald, eu lhe peço. Você precisa ser civilizado, afinal de contas. Temos sido tão bons em socializar durante todo o verão. Você está socializando, lembrou o jovem, o que isso tem a ver comigo? Vamos levar a eles um buquê de flores, decidiu a mãe, o jardim tem lindas rosas em flor. E você convidará Maria para nos visitar quando voltarmos à cidade. Você ainda está pensando em nos encontrarmos? Archibald sorriu. Mas quando ele viu Maria, ficou sem palavras. Ele lhe entregou as flores em silêncio, perguntando-se onde os olhos dela haviam estado todo esse tempo. As moças que ele conhecia tão bem, que vinham visitá-lo, não eram páreo para ela. Mas apenas essa Maria precisava dele tão pouco quanto a antiga camponesa humilde com a foice. Ela lhe agradeceu com indiferença pelas flores e foi remexer na mesa. Durante o resto da noite, ele a seguiu como uma sombra. Ele estava literalmente morto quando Maria se despediu com indiferente polidez. No caminho para casa, Bárbara olhou para o filho. Bem, ela perguntou, ou você ainda acha que sua mãe é uma tola, ou estou certa de que vale a pena prestar atenção nessa garota? O menino ficou em silêncio, mas pela maneira como olhou para um ponto, pelo modo como seu queixo se contraiu, Bárbara podia dizer que seu filho estava magoado. Ela o deixou amuar mais um pouco e deu um tapinha em seu braço. Não se preocupe tanto, ela disse, sim, a situação de Maria mudou, ela agora é uma garota de uma família rica, mas seu coração ainda é livre. A mãe dela e eu conversamos hoje, Maria não está saindo com ninguém e Selena está preocupada porque ela ainda não fez nenhum amigo. Portanto, se você não deixar esse caso sair do controle, talvez consiga chamar a atenção dela antes que ela goste de outra pessoa.
Vamos lá, disse Archibald com amargura, ela não gosta de mim de jeito nenhum. E você se lembra, minha querida, como você se comportou? Mostrando de todas as maneiras possíveis que não estava interessado naquela garota. Ela e mamãe vinham e você procurava qualquer oportunidade para fugir. Você tinha vergonha de convidá-la para sua companhia. Quando ela não parecia atraente do seu ponto de vista, você olhava como se fosse uma criada. Bárbara ficava com raiva, agora você terá que resgatar tudo isso. Você comprará flores e presentes e a olhará nos olhos. Mamãe, por que a senhora me chamou por um nome tão estúpido? Perguntou Archibald de repente. Se Mary e eu estivéssemos conversando, não consigo imaginar como ela me chamaria. Percebi que, quando conversamos, ela evita dizer meu nome. Acho que ele acha isso engraçado. Bárbara ficou um pouco envergonhada. Quando seu filho veio ao mundo, os nomes comuns estavam em voga, e ela não gostava muito deles. Era uma loucura, disse ela ao marido, porque antes as camponesas levavam uma galinha ou um pedaço de manteiga ao padre para que ele escolhesse um nome mais bonito para a criança, como os cavaleiros. E agora Foma e Foca brincam no pátio com um pouco de micula. Não, que nosso filho tenha um nome como o do herói do romance. A moda passará, mas o nome permanecerá. Bem, e disse ela, você já é maior de idade. Pode ir ao cartório e mudar o nome. Meu pai e eu queríamos fazer o que era melhor. Mas Archibald não estava ouvindo. Seu olhar estava vagando por algum lugar, e Bárbara percebeu que ele estava pensando em Maria. E agora ele escreveu que prestava homenagem à imaginação dela, mas que não havia necessidade de inventar a vida de outra pessoa. O que há de errado em viver no campo? Ela perguntou. Você pode fantasiar o quanto quiser, mas se você realmente tentasse viver como os jovens dourados vivem, não há como dizer se você gostaria ou não. Acho que eu não gostaria. Sua força não está apenas na beleza, mas na bondade, sinceridade e naturalidade. As bochechas de Maria ficaram coradas. Mil perguntas se agitaram em sua mente, como Antônio sabia onde ela morava, como ela era. Ela certamente não havia escrito para ele. Será que ele tinha vindo vê-la em segredo? Há muito tempo ela havia se esquecido do estranho que lhe pedirá informações. Não fazia muito tempo que esse golpe lhe pareceria muito duro, pois seu engano teria sido descoberto. A pobre garota, por ressentimento, decidiu se passar por uma princesa. Mas agora descobriu-se que ela não estava mentindo. Então, ela devolveu a mesma foto que seu pai havia tirado dela. Maria certamente não se parecia com uma garota da província. Todos nós brincamos um pouco, escreveu Maria, sem perceber que ela o acertaria não no olho, mas no olho. Alex até desviou o olhar da tela ao receber essa imagem. Com os olhos arregalados, a garota olhou diretamente nos olhos. Será que ela havia cometido um erro? Mas ele já sabia o sobrenome de Maria, e não foi difícil para ele fazer perguntas. Descobriu-se que o pai dela havia conseguido um grande sucesso. Muito provavelmente, a família se mudaria para outro lugar e Maria se tornaria o assunto da cidade. A história era tão incomum que Alex não se conteve e, na primeira oportunidade, disse a Anthony que a garota em quem ele estava interessado era, na verdade, muito rica. É mesmo? Os olhos do artista se arregalaram. Bem, você me deixou interessado. Convide-a para ir à sua casa. Por quê? Alex não ficou apenas surpreso, mas também alarmado. Talvez eu esteja satisfeito com o fato de que eu, na minha idade, ainda possa interessar a garotas muito jovens? Talvez eu seja um monstro tão grande que só queira afagar meu ego? O artista olhou para sua secretária com escárnio. Isso era o que mais desagradava a Alex em seu caráter. Às vezes, seu patrono se fechava sobre ele, ele podia se tornar violento, fazia coisas que, em outros momentos, eram completamente inadequadas para ele. Mas era impossível influenciá-lo nesses momentos. Ele agia como uma criança, por pura teimosia contra o destino, mesmo sabendo que isso poderia ter consequências ruins. Tente convidá-la, repetiu o artista, levantando-se. Se você se esquecer, eu o lembrarei. Poderíamos nos encontrar, escreveu Alex para Marie.
Pode-se imaginar como essas palavras entusiasmaram a garota. É claro que ela ansiava por esse encontro. Mas ela percebeu que cabia a ela decidir onde e quando o encontro aconteceria. Como era completamente inexperiente, ela tinha medo de marcar um encontro em um parque, em um café ou em um restaurante. Maria mal conhecia a cidade, nunca tinha ido a lugar algum e, na verdade, esse era seu primeiro encontro. E, embora ele pudesse estar completamente errado, ele havia convidado Tony para a nova casa que seu pai havia comprado. Ele pediu que ele fosse à tarde, quando Austin certamente estaria no trabalho. Teremos que conversar, pensou Mary, ansiosa para conhecer Anthony e não ser interrompida. E em algum lugar do parque, só Deus sabe quem estará por perto. Ele é um homem famoso, eles não o deixarão entrar. Tudo correu muito bem. Os negócios de Selena foram adiados na cidade, e Maria e seu pai voltaram para a cidade. Ela passou um longo tempo experimentando roupas e finalmente escolheu um vestido requintado, uma de suas últimas aquisições. Desde a manhã em que seu pai saiu para trabalhar, ela não conseguia encontrar um lugar para se sentar. Quando ouviu o carro parar, ela desceu as escadas sem esperar que a campainha tocasse. Ela abriu a porta, congelada de excitação. Qual não foi seu espanto e decepção quando, na soleira da porta, viu não o artista, mas o mesmo homem que havia lhe pedido informações há pouco tempo, e agora ela se lembrava dele. "Você!" exclamou ela. Naquela exclamação havia tanto desapontamento quanto uma súplica ao destino para que isso acabasse sendo um erro. "Preciso falar com você", disse Alex. "Posso entrar?" Sem entender, Maria deu as costas para a porta. No final do corredor, havia a sala de estar. Alex esperou que Maria se sentasse e se sentou na beirada do sofá. "Eu sei que você não estava me esperando", disse ele. "Mas de onde você veio?" "Porque fui eu quem escreveu para você. Em nome de Anthony Stone. Sou seu secretário." Maria se afastou bruscamente da janela. Ela apoiou o queixo na mão, seu rosto quase invisível, mas Alex achou que ela fosse chorar. Ela estava assustada, desesperadamente assustada, tremendo de terror. Ela havia se aberto para um completo estranho, e o que ele iria fazer agora? Talvez zombar dela na frente de todos? Ele inventaria um artigo para algum tabloide, e eles citariam a carta dela? A imprensa só poderia se interessar por uma ocasião tão picante. "Maria", disse Alex, como se adivinhasse os pensamentos dela, "eu apaguei toda a nossa correspondência porque não queria colocá-la em uma posição falsa. Você não conhece esse mundo artístico e estrelado. Já tive que livrar Anthony muitas vezes do assédio de admiradoras obsessivas. Nem por um minuto estou comparando você a elas, só queria que você entendesse por que me envolvi nessa história. Anthony é muito ocupado, e absolutamente toda a sua correspondência passa por mim. Eventualmente, ele leu sua carta. E ele instruiu você a respondê-la", disse Maria com dificuldade. "Sim", Alex não se opôs. "Você ainda quer vê-lo?" Maria balançou a cabeça em negativa, o que significava não. "Você também veio me ver por instrução dele?" perguntou ela. "Não", disse Alex, "acredite em mim, estou lhe dizendo a verdade. Sua carta atingiu o alvo errado, mas atingiu o outro alvo. Eu só queria ver você. E se você me permitir, vá embora." O sussurro de Maria era como um grito espremido. Alex se levantou. Olhou para a garota por alguns instantes, depois abaixou a cabeça por um momento, como se estivesse fazendo uma reverência, e saiu rapidamente. "Bem, você nos chamou de garota?" perguntou o artista da noite. "Esqueça-a", respondeu Alex. "Mas se eu quiser que ela venha", os olhos de Anthony se estreitaram, "devo chamá-la eu mesmo? Não me lembro da última vez que uma mulher se recusou a me deixar vê-la." "Se você ligar para ela, eu desistirei imediatamente", Alex folheou o jornal. Ele parecia falar em um tom descuidado, mas Anthony conhecia muito bem seu assistente. "Ainda é assim?" perguntou ele. "Exatamente assim." Anthony ficou em silêncio por alguns minutos e depois disse: "É isso aí."
Vamos esquecer isso. E desviou a conversa para outro assunto. No dia seguinte, Selena chegou à cidade. Ela não precisou explicar que algo havia acontecido. À noite, ela se aproximou de Marie e sentou-se ao lado de sua cama. Sou eu, ou não? Quem quer me contar algo? Se não for, não vou insistir. Mamãe, o primeiro amor desaparece sem deixar vestígios ou é como uma queimadura que dura a vida inteira? Maria se sentou com os braços em volta dos joelhos, parecendo uma garotinha. Selena fechou os olhos. Ela foi transportada de volta para os dias em que ela mesma se apaixonou pela primeira vez. Na época, ela era uma criança e sua família a chamava de Lana. Era um verão quente e eles estavam de férias em um acampamento. O Tourbasa Wavell é um reino estatal na floresta. Nas proximidades, há outro centro de recreação o Podnizik. Mas o nativo Ovolna, para o qual minha mãe recebeu vouchers da fábrica, é 100 vezes melhor. Deixamos em Opodnizik belas casas de madeira, semelhantes aos antigos terens, e seu próprio lago com lírios, mas no Wavell há muito mais maravilhas. Por um lado, fica na praia. No ano passado, Lana, sua mãe e sua irmã Lucy viveram em um pier como se fosse um barco. Os passadiços, a água perto da margem é dourada, como chá, e do outro lado do pier escuro, sobre as profundezas desconhecidas. E o barulho das ondas batendo no convés. Quando você acorda de manhã, sente que está sendo balançado. Só um pouco, levemente, sem peso, mas balançando você. É como estar em um berço. E este ano eles vivem em uma casa. Há muitas delas, pequenas casas como o abrigo do Pumpinhar. Só há espaço para 3 camas lá. E se alguém vem nos visitar e se deita no chão, seus pés certamente ficarão para fora da porta. Lana, voltando do banheiro, deu mais uma olhada. Não há problema em continuar olhando, ninguém acordou ainda. Lana acorda primeiro, antes de se levantar. Ela não gosta de se levantar depois do despertar geral, quando uma voz alegre de tia para todo o acampamento, pelos alto-falantes, grita para a cama sair voando: camaradas veranistas, acordem! Bom dia para vocês! E essa ocupação alegre, de se lavar ao sol, sob o canto dos pássaros e as pinhas sob os pés, e o barulho alegre dos pinheiros, é substituída pela pressa e a fila. Lucy ensinou Lana a escovar os dentes por um longo tempo, para que sua boca arda e ela se sinta como um dragão. Respirar fogo. Lana ensinou isso às suas amigas de acampamento Ana e Jéssica. Ana tem a mesma idade de Lana. Tem 8 anos de idade. Ela mora aqui com sua mãe. As duas são muito parecidas, são rechonchudas, de aparência macia e têm cabelos longos e fofos. Ana tem tudo aconchegante, bonito como ela, meias cor-de-rosa com flores e pérolas costuradas. Ana tem medo de levar consigo, para onde ela e Setia costumam subir em uma árvore, ou para trás da cerca, para a baía distante, mas que tal algo irremediavelmente sujo, quebrado. E as duas ficarão furiosas até as lágrimas com sua mãe. Setia tem 11 anos de idade. Ela, assim como Lana, é filha do professor de música local, diretor musical, e no acampamento ela fica escondida do início ao fim das férias. Jéssica é magra, sardenta e independente, a ponto de não haver necessidade de adultos quando ela está por perto. Jéssica pode lidar com qualquer coisa no mundo. É difícil imaginar o que teria de acontecer para irritá-la. Ela mesma contou como no início do verão, no primeiro turno ainda, naquela estrada, que fica ao longo do aterro, ela quebrou profundamente a perna em um fragmento de garrafa que quebrou a garrafa de Oburatino. Havia sangue. E o calcanhar estava pendurado por um fio. E daí? Pergunta Ana, horrorizada. E nada, ela foi com o pai para o centro médico, eles a costuraram. E 10 dias com uma perna só, ela pulou. Aqui, nosso vôlei com o Opodnizik eu jogava, e eu era como um torcedor bobo sentado. Ana, que fica pálida só de passar pelo centro médico, onde as seringas são guardadas em armários, ficou chocada e em silêncio. E ainda é engraçado lembrar que, no início, decidiu testar Jéssica e na janela de sua cabana, jogou Hans. Não havia sapos no rio, é claro,
mas além do acampamento, entre os arbustos impenetráveis, havia um caminho para uma baía estreita. Ali viviam sapos bonitos, e nem mesmo Ana tinha medo deles. Do tamanho de um níquel, verdes, poscascuchi, brinquedos e simplesmente. Lana até ganhou um sapo. Mas ela não o pegou em suas mãos, não pegou um bicho tão grande e pegajoso, que tem 100% de verrugas nas mãos, mas pulou para longe, deixando o sapo pelo caminho. Ela e Ana esperavam pegar Jéssica com os sapos, e se eles jogarem algo vivo em você enquanto você dorme, você vai guinchar enquanto descobre o que está se movendo. Elas queriam que Jéssica fosse como elas, de certa forma. Um dos sapos pulou para longe de Anne, e ela o pegou desajeitadamente, recolhendo todo o lixo com ele. A janela da carruagem estava aberta e as duas sabiam que a cama de Setkin estava logo abaixo. Mas nenhum rangido foi ouvido. Cerca de 5 minutos depois, Jéssica apareceu na porta, vestindo a conhecida camiseta branca do pai, que chegava quase até os joelhos. Ela havia dormido com ela como se fosse uma camisola. Jéssica limpou o rosto com as duas mãos, como se estivesse lavando o rosto. Que idiota colocou areia nos meus olhos e na minha boca, disse ela ameaçadoramente. E, de repente, ela os perseguiu e, como só se pode pegar um dos dois coelhos com uma cajadada só, foi Ana, que Jéssica poderia ter pego facilmente mesmo com um salto cortado. Lana sente náuseas só de ver o prato. Na mesa, eles se sentam com Lucy. Elas só são consideradas como estando de férias na colônia com a mamãe. A mamãe não tem férias, ela vem depois do trabalho. Mas ela não pode viajar. Há apenas um ônibus que passa aqui, raramente, talvez uma vez por hora. E ele para no topo da montanha onde passa a autoestrada. É um longo caminho até o litoral. Mas é pior fazer o mesmo percurso pela manhã, pegar o ônibus e não se atrasar para o trabalho. E minha mãe também tem uma Dasha, que, como uma criança caprichosa, exige atenção constante. Rega, capina, colheita. E a mãe vem algumas vezes por semana, argumentando, com razão, que Lucy já tem mais de 20 anos e que cuidará de sua irmã. Lucy estuda no Instituto de Cultura e agora está de férias. De vez em quando, cansada dos truques de Lana, ela diz que qualquer coisa é melhor do que a prática, equipamentos de construção ou até mesmo exames, desde que não seja sua irmã, com quem é impossível baixar os olhos. E o café da manhã também é um tormento. Se Lana não comer, ela ficará com fome até a hora do almoço. E não há lojas ou nada para comprar aqui. Lucy descasca um ovo com um suspiro e o amassa no prato de Lana para torná-lo interessante para ela comer. Ela o tritura bem fino, como costumavam fazer com as galinhas na primavera. Esse prato do cardápio caseiro é chamado de ovo de galinha. Ele corta um tomate que trouxe e o salga vigorosamente. Você quer ir à praia? Pergunta Lucy com dor. Há alguns dias, ela havia tirado um cochilo na praia, adormecido e se queimado. Ela estava deitada na cabana com febre e seus ombros estavam vermelhos, como se tivessem sido queimados com ferros. Lana olha para ela com desconfiança e acena com a cabeça. Bem, sim, para onde mais ela poderia ir? Ela sabe que o sol ainda é saudável depois do café da manhã e prejudicial depois das 11 horas. É como no desenho animado Wait and See, quando ele bate na cabeça do lobo com o punho. Mas Lana não se ofende com o sol. Provavelmente porque ela o adora. Ela sai para se sentar ao sol quando está doente, se estiver triste, ela se senta e se aquece, e a luz passa por ela e ela se aquece. E a praia também é um mundo inteiro. A areia é grossa e branca. Você tira os sapatos e caminha, caindo quase até o tornozelo. É como um carpete ou um colchão. É macia e divertida. Ao lado da água, a areia é fria, úmida e dura. E na própria água, ela se dobra como uma tábua de lavar. E o brilho da luz brinca com ela. E pequenos peixes nadam em bandos. Fritar. Eles são mais divertidos aqui do que no aquário. Eles são mestres aqui, nadando nas profundezas desconhecidas. Lana sabe que a água é algo de que se deve ter medo. Ela costumava nadar ao longo da costa. E aqui, de um lado, há um pier, do outro,
um barco do clube de jovens marinheiros com. Lana nadou em direção a ele. Ela estava cansada, cambaleando, estava se afogando e queria se levantar. Ela tinha certeza de que a água estava até a cintura. Mas, na verdade, naquela direção, em direção ao barco, o fundo estava afundando. E agora ela não conseguia alcançá-lo com o pé. Os olhos de Lana ficaram loucos, ela estava prestes a se afogar. Ela se esforça com todas as suas forças para alcançar a margem. A margem está a 2 passos de distância, mas, por causa do medo, parece que ela nunca nadará até lá. Ele se arrastou com a pá para ficar de joelhos imediatamente. Ele viu primeiro. Ontem à noite foi exibido um filme francês. Eles exibem um novo filme toda noite aqui. Em sua maioria soviéticos, raramente franceses ou italianos. Com tempo bom, o filme era exibido ao ar livre, com tempo ruim, no pier, ali, no primeiro andar, em um pequeno salão. O filme era do gênero O Capa e Espada. O protagonista ferido estava sendo carregado por um velho pescador e sua neta. Depois de muitos anos, eles se encontraram e, é claro, o cavaleiro se apaixonou pela bela moça, e agora cabia a ele salvá-la de todos os tipos de perigos. A plateia ficou encantada com os truques de espadachim do herói, os vestidos exuberantes da heroína e seu grande amor. A única cena realmente engraçada foi a da garotinha no início. E esta, na praia, era ridiculamente parecida com aquela. Em um vestido de verão rosa curto, velho, lavado e indeterminado, com pernas longas e bronzeadas, ela entrava na água até os joelhos e brincava com o rio, pegava as ondas, sentava-se em frente a elas, batia nelas com a palma da mão. Seu cabelo era loiro sobre os ombros, seu rosto também estava bronzeado e suas sobrancelhas eram quase invisíveis, esbranquiçadas, fofas. E ela ria com todo o seu rosto e com tudo o que tinha, mesmo com os braços estendidos em direção ao rio. Eu queria olhar para ela e olhar para ela. Como se estivesse ouvindo uma música ou um poema. Eu não conseguia tirar meus olhos dela. O jantar é tarde, 8 horas. Você ficaria louco antes do jantar. É verdade que logo após o jantar é hora do kefir, mas isso é uma piada. Já no escuro, na porta da sala de jantar, bandejas de kefir. Ele é frio e azedo. Uma vez a cada 100 anos há também o soubal, que é doce, mas eles o dão tão raramente. Do almoço ao jantar, você está morrendo de fome. Você não sabe o que fazer para fechar o vazio em seu estômago. As barracas ficam longe, você tem que atravessar a floresta, subir a montanha até a aldeia. E no acampamento há apenas uma cafeteria chamada O Molino. Ele é feito como um antigo moinho. Dentro, tudo é feito de madeira, mesas pesadas, bancos, e é sempre fresco aqui. Lana quer subir até onde os degraus levam, onde estão as asas do moinho. Ela sempre quer subir, mesmo quando vê uma torre ou um farol nas fotos. Mas eles não a deixam subir. De lá, eles anunciam pelo rádio quando devem subir, quando devem sair, quando devem ir à cantina, quando devem sair para uma excursão. Também não se pode comer no molino. São principalmente as pessoas que querem beber que vêm aqui. O vinho está em belas garrafas iluminadas, em prateleiras de vidro e servido em copos pousadinha com pernas finas. E a comida é apenas bolos de areia, como sóis com dentes afiados. Eles são polvilhados com açúcar e secos. Mesmo os dentes nem sempre os aceitam, é necessário deixá-los de molho em uma tigela. Os bolos custam 16 kopecks. Foi exatamente isso que Lucy me deu. Embora ela não costume ser generosa, ela os dá para sua mãe. Há uma garrafa de champanhe em casa. Apenas 10 kopecks cabem no gargalo, como em um cofrinho. Todo mundo sabe que se essa garrafa for cheia de reunias e depois quebrada, haverá dinheiro suficiente para um anel de ouro. Seria divertido ir ao banco com um maço de moedas. Exatamente como nos velhos tempos. E aqui. Lana não conseguia acreditar em seus olhos. Sorvete. Era a primeira vez que eles o traziam em todos os feriados. Até mesmo 2 tipos de sorvete. Sorvete de tomate por 7 kopecks e briquetes grandes de sorvete por 48 kopecks.
Sorvete de tomate, Lana comprou na cidade, é horrível. Vermelho e azedo. E era melhor nem olhar para o sorvete. Lana abaixou a mão com as moedas e deu um passo para trás, hesitando entre pegar o cupcake ou voltar para Lucy e pedir $50. Aqui, disse uma voz suave de repente. Ela não olhou para cima para ver quem estava na fila atrás dela. E havia um garoto, ou um jovem de cerca de 16 anos. Magro, de cabelos escuros. Ele segurava 2 grandes briquetes, um em cima do outro, e sorria. Ele era muito mais alto do que ela, mas lhe pareceu que eles estavam olhando nos olhos um do outro. Os olhos dele eram negros, mas ela achou que havia uma luz saindo deles. Era apenas $1. Essa felicidade custava apenas $1, ou até menos. Mas ele nunca tinha visto um olhar assim. Ela, como uma criança obediente a quem se diz o pegue, estendeu a mão e o pegou. Ela já estava segurando os briquetes contra o peito. E só então percebeu que um presente havia caído do nada. Um mágico em um helicóptero azul chegará de repente. Suas mãos eram pequenas, os dedos pegajosos, e sua boca era tão grande quanto a de um sapo. E os olhos dela. Não era o sorvete que a deixava feliz, era o próprio milagre. Ela o queria, e o destino disse por meio dele, daqui. Ele era esse destino para ela. Como ela olhava para ele, ele só conseguia olhar para o livro, para os retratos dos heróis. A garota se virou e correu. Ela vislumbrou uma silhueta na porta. E sorriu irresistivelmente. Ele estava aqui com os meninos da escola de esportes. Um garoto durão de uma boa família. Um garoto que era melhor deixar fora da cidade. Um garoto que não era um atleta, mas conseguia fazer acrobacias que um atleta em sã consciência não ousaria fazer. Como pular de telhado em telhado. E seus pais, que tinham 1 milhão de conhecidos, conseguiram esse voucher para ele e pediram ao técnico que mantivesse seu filho como agente livre. Para ficar de olho nele. Mas sem pressão. Porque ele vai cuspir e ir embora. Tudo bem, se for durante o dia e na estrada. Não pela floresta à noite. Sam gostava de correr com os meninos pela manhã. Um ritmo tranquilo e saltitante pela trilha da floresta até a estrada. Ele dava um mergulho na torneira com eles. E depois do café da manhã, quando as sessões de treinamento começavam, e ele sinceramente não estava interessado em esquiar, jogar futebol ou boxe, e não queria ouvir as sugestões do treinador, ele primeiro saía de férias, mas logo ficava entediado e ia para o clube de vela ou gaviota, na vizinhança. Lá, ele não foi ensinado tanto pelo treinador quanto pelo próprio grande rio. Ele ficou enjoado. Disseram-lhe que o melhor remédio para o enjoo era descascar batatas, e ele descascou um balde delas. Mas com Belry, o proprietário do iate Oneva, era possível ir para a margem oposta, atracar lá e se lançar às montanhas, a lugares ainda não vistos e até mesmo perigosos sem equipamento especial. Ninguém traçava trilhas turísticas. Aqui eles penduravam uma panela no fogo e cozinhavam batatas. E com meninos em pequenos iates de treinamento, que estavam sempre competindo, quem ultrapassaria quem? E nadando em um rio aberto. E depois de nadar até a exaustão, deitavam-se nas tábuas quentes do convés, cobertos, ouvindo os meninos fazerem planos para o próximo verão, para descer o rio e, de lá, já para o Mar Negro. E era estranho voltar ao silêncio embalado do Turbazov, onde as tias enxaguavam os calcanhares em uma bacia especial, para não trazer areia da praia para dentro de casa, e suas unhas estavam tão rosadas, bem cuidadas. Os turistas cochilavam à tarde e esperavam por um filme ou um concerto. E o Phlox e a Rudequia estavam florescendo de forma desanimada na sala de jantar. Lucy foi assistir a um filme. Trouxeram um filme muito antigo com Gina Lollobrigida. E Lucy é obcecada por essas belezas. Ela dorme com um prendedor de roupa no nariz para que ele fique tão fino quanto o delas. E toda a conversa. Que peitos, que bunda. As meninas também não estavam lá. A mãe de Ana a levou ao banheiro, e depois ela não quer sair da cabine, tem que secar o cabelo. Seu cabelo é longo e macio. E Jéssica está torcendo em outro jogo de vôlei. Lana foi para a praia.
Durante o dia, o cheiro de água grande não é tão forte quanto à noite. E as lanternas no calçadão e as luzes dos barcos que passam e seu reflexo no rio são como contas. Havia uma vela branca no pier. E aquele garoto, e aquele com o sorvete, que estava prestes a velejar com um amigo, e ele olhou para ela por alguns segundos e de repente gritou: "Ei, você quer dar uma volta?" Ela se aproximou e fez um aceno incerto com a cabeça. "Você vai levar um tapa na nuca", e disse o outro: "Deixe que ela peça permissão à mãe." "Por que você não pergunta a ela se pode vir conosco por uma hora? Você pode conversar?" Ela acenou novamente com a cabeça. E partiu novamente e correu com a mesma facilidade. Ele subiu correndo as escadas íngremes até o patamar e parou na porta do cinema. Ele procuraria Lucy lá agora? Ele não a deixaria ir a lugar algum. "Por uma hora", disse ele. Mas o filme não terminaria em uma hora. Em alguns minutos, ele viu um vulto à luz da lanterna. "Bem, me dê sua pata, pule aqui." O barco parecia terrivelmente pequeno e, de modo geral, assustador. Ele pulou e, por algum motivo, lembrou-lhe os gatos que não gostam muito de água. Ele calculou mal sua força para pegá-lo. Ela era leve como um gatinho, e ele a pegou com muita força para evitar que ela caísse. Ela se sentiu como se tivesse sido pega como uma pena. "No colete", disse ele, como uma garotinha. "Pare, não se mexa, sente-se aqui e eu o vestirei para você. E agora fique bem quieta." "Bellry, pronto? Vamos embora." E o barco se afastou da margem com tanta facilidade que ela pensou novamente no barco de papel que levava a correnteza pela rua. E eles estão longe da costa agora, e está escurecendo, e o vento está em seu rosto, e há tantas estrelas no alto que ela está girando. "Então você pode falar?" Ele perguntou baixinho: "Qual é o seu nome?" Bellry ficou surpreso, pois ele conhecia o outro Sam, de raciocínio rápido e sorrateiro. "Lana", ele murmurou. "A água do mar está tão perto." Lana não acreditava no colete, pois nunca havia nadado em um, e agarrou a mão de Sam. Ela se sentiu instantaneamente mais calma. Ela o abraçou e não o soltou. Ela o agarrou com as duas mãos. Sam não puxou a mão dela. Ele se divertiu com o fato de ela estar com tanto medo e, ao mesmo tempo, sentiu que entendia o medo dela. Ele simplesmente entendeu, sem nenhuma explicação. E, pouco a pouco, ele começou a sentir que a mão dela pertencia a ele, que ele era o dono dela. Cada dedo. Ela já os conhecia. Este grande, é áspero. E a palma, quente. E ela já os segurava como se fossem dela. "Você já viu isso?" Ela perguntou de repente. "O que é isso?" Ela respondeu calmamente. "Uma estrela caiu." "Onde ela caiu?" Ela não conseguia acreditar e queria perguntar: "Elas realmente caíram?" De repente, surgiu um rastro curto e brilhante no céu. Não para baixo, mas obliquamente. Não caindo, mas voando. Ela gritou animada. Bellry balançou a cabeça. Ele queria dizer a ela que agora a pequena espada não iria embora e seguiria Sam por toda parte e esperaria que ele a levasse para passear ou a divertisse novamente. Mas Sam sentiu que Lana estava aceitando tão bem quanto o sorvete. Como um milagre. E milagres não costumam se repetir. "Peça um desejo novamente", ele disse. E ela, confusa, não sabia o que desejar, que não acabasse logo. E ela, sem esperar pela estrela, e nem mesmo acreditando que ela passaria voando mais uma vez, fechou os olhos e apertou a mão dele, sussurrando silenciosamente: "E querido destino. Esse foi meu primeiro amor", disse Selena à filha. "E agora?" perguntou ela. "O que você quer saber?" Selena perguntou baixinho. "Vocês nunca mais se viram? Vocês eram apenas amigos naquele verão, quando eram pequenos e estavam de férias no acampamento." "Por que não?" Os olhos de Selena agora estavam desviados. "Tínhamos uma diferença de idade, mas continuamos amigos por mais alguns anos?" "Quero dizer,
Ele era meu amigo e eu estava apaixonada por ele. Mas você se casou com ele, não com papai. Como isso aconteceu? Sam terminou o ensino médio muito antes de mim, foi para Washington, D.C., fez faculdade lá e se casou. Eu estava começando a cantar na época, todos diziam que eu tinha talento. Mas se ele tivesse me pedido para segui-lo, eu teria largado tudo e o teria seguido. Mas quando eu soube que ele havia escolhido outra pessoa, foi quando a arte foi a única coisa que me salvou. Eu queria provar algo para Sam. Não sei o que. Eu queria ser famosa, me apaixonar por outra pessoa. Mas Sam não era culpado de nada. Ele sempre cuidou de mim como um irmão mais velho. Mas você não se sentia mais assim em relação a ele, não é? Perguntou Maria. Talvez ainda doa um pouco o fato de as coisas terem terminado assim, disse Selena como se fosse para si mesma, portanto, fique atenta aos seus sentimentos, minha querida. Seu coração lhe dirá. Nunca se force a ter um relacionamento com alguém de quem não goste e valorize o amor, mesmo que não seja correspondido. Você ainda é muito jovem, mas esse é o melhor conselho que posso lhe dar. Outras pessoas nunca amam de verdade em toda a vida. Elas simplesmente não conseguem. Portanto, se o amor chegar até você, agradeça ao destino por isso. Porque é um sentimento do qual você se lembrará pelo resto de sua vida. Você vai voltar ao teatro, mamãe? Por que eu deveria? Selena ficou surpresa, eu não esperava que você me perguntasse isso. Querida, para os papéis anteriores eu sou muito velha, e duvido muito que eles me aceitem e me ofereçam algo que... Em geral, o teatro é uma fossa. Mas talvez eu vá para a pedagogia. Vou dar aulas de canto. Há muito tempo que quero trabalhar com alunos. Selena deu um beijo em Maria e saiu. Mas a garota não foi para a cama imediatamente. Ela ainda estava navegando nas páginas da web e, no correio, viu a carta de Alex. E tenho um sentimento pesado, como se tivesse quebrado algo frágil ou esmagado uma linda borboleta em meu punho. Maria, quero pedir seu perdão. Talvez possamos nos encontrar e conversar novamente? A carta era longa. Talvez Alex não tivesse ninguém com quem conversar há muito tempo e estivesse esperando por essa oportunidade para se abrir. Ou talvez ele tenha se dado conta de que, se simplesmente pedisse para nos encontrarmos, Maria o recusaria. Alex falou sobre sua vida. Como o pai os havia abandonado, como a mãe os havia criado com dificuldade. E como ele quase seguiu um caminho tortuoso. E então, sem hesitar, ele tentou sair dessa, tornar-se um bom especialista, construir uma carreira para si mesmo. Ele descreveu como, graças a Anthony, ele conheceu o mundo artístico. E, se ele próprio tivesse uma filha, não gostaria que ela encontrasse um parceiro de vida nesse círculo criativo. Eles são filhos adultos, escreveu Alex, nem todos, é claro, mas muitos. E mesmo que você seja muitos anos mais jovem do que eles, você teria que se comportar como uma mulher mais velha, com infinita paciência e autossacrifício. No final da carta, Alex pediu para vê-la novamente. E Maria concordou em vê-lo mais uma vez. Ela mesma mal sabia o que sentia por ele. Então, no último encontro, ele lhe disse a verdade, embora pudesse enganá-la mais, pudesse inventar alguma história. Maria sentiu que ele não a enganaria novamente. E ela também estava surpreendentemente calma com ele. Eles se encontraram no parque em frente à casa de Maria. Dessa vez, a garota estava bem vestida. Ela estava usando jeans e uma jaqueta leve. Eu também não estava em meu melhor momento, disse ela a Alex, de qualquer forma, lembre-se da idade. Você sabe pela minha carta que eu tenho apenas 16 anos. Logo farei 17 anos. Você pode esperar por alguém como você por 2 anos, ou 5, ou por toda a sua vida. Ele se levantou para ir ao encontro dela. Venha, vamos dar um passeio pelo beco. E eu lhe contarei tudo sobre isso. Maria olhou para o rosto dele com um ar questionador. Seus olhos eram escuros, quase negros. Parecia-lhe que ele estava se afogando neles.
Ela assentiu e eles desceram o beco, e as primeiras folhas amarelas estavam diante deles no asfalto escuro, como moedas de ouro.